né? Tudo isso, pessoal, é uma sobrecarga que temos do nosso trabalho, mas quando a gente vai criando músculos ao longo do processo, a gente vai tendo mais capacidade, né, de resolver problemas, habilidades para consertar aparelhos que antigamente a gente não conseguia consertar, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade. Agora vamos lá. Eu preciso ser rápido e objetivo. O que é que você tem que colocar na sua cabeça? Primeiro, eu tenho que ter equipamentos que facilitam o meu processo da bancada. Aí eu vou falar sobre câmera térmica. Tá aqui, câmera térmica. Gêmeos, tá aqui, eu uso essa da SICK, tá chegando essa semana, acredito que chega a da Kiane, né? Eu comprei da Kiane aí para botar para fazer vídeo, mas essa aqui me atende muito bem, né? Essa SICK aqui, essa é a SICK Thermal Compact, certo? Ela é intermediária entre a Thermal e a como é que se diz? A Pro, né? Mas é uma boa câmera térmica, né? Me auxilia bastante. Só não gosto muito dela porque eu tenho que estar levantando, mas eu tinha até feito um suporte para ela e tudo mais. Enfim, né? Mas é uma ferramenta que, para reparo de placa, ela é exclusivamente para pegar fugas de baixa corrente. Aí o que acontece? Muita gente que está começando agora acha que existe alguma técnica de resolver fuga de baixo consumo, certo? Utilizando o multímetro. Galera, você pode encontrar até a malha, você pode encontrar o local, a região, mas você nunca vai conseguir acertar, ou pode acontecer de você conseguir acertar por conta, né, de, por exemplo, de um conhecimento através da sua experiência de bancada, né? Às vezes a gente vê com o microscópio por exemplo, a gente com o microscópio a gente vê um componente com um aspecto um pouco duvidoso, oxidação. Então, aquela oxidação pode estar causando ali, né, uma fuga de corrente. Então, é mais por intuição do que porque a gente tem certeza de que o problema é lá. Só que com a câmera térmica, a gente consegue ter uma objetividade maior, né? Por exemplo, hoje eu estava fazendo aqui um reparo no Xiaomi, né? E o que acontece? Tínhamos uma fuga, a fuga estava dando ali em torno de, acho que 8, 9 miliamperes. Uma fuga muito baixa. Aí vocês acham que eu iria ficar o tempo todo buscando essa fuga? Um aparelho que não tinha oxidação? Eu ia consertar? Ia, mas eu ia ficar arrancando o componente, colocando, arrancando, tirando, botando, tirando, colocando, até acertar no componente que está causando a fuga. Com a câmera térmica, a gente em 1 minuto consegue resolver, certo? Então, o que eu digo para vocês aqui? Que existem equipamentos que aceleram o processo de reparo. Professor Gemerson, mas câmera térmica é muito caro para mim, está fora da minha realidade. Então, cuide de fazer reparos ao qual você tem as ferramentas na bancada. E não se dá para resolver, se você viu que tem oxidação ali, tirou o componente, resolveu, show de bola. Né? Se está óbvio, consiga resolver, certo? Agora, se você vai passar 2, 3, 4, 5 dias para resolver uma fuga de 5 miliamperes, você acha que está sendo viável para você fazer isso? Não. Você está perdendo tempo e tempo é dinheiro na bancada do técnico. Então, logo, você descarta aquilo ali. Não está ainda, né? O que um técnico de reparo de placa ele tem que entender? Que ele tem níveis a ser alcançado. Então, se ele quer fazer um reparo como iniciante, quer fazer um reparo a nível avançado, ele está passando, ele está pulando o processo, certo? O camarada está começando agora no reparo de placa. Aí tem uma falha lá de inicialização, o aparelho está consumindo e travando ali em 130 miliamperes. Aí ele vai resolver aquele problema de imediato, sem estudar sobre aquilo, sem, primeiramente, né, entender o funcionamento da inicialização do sistema Android, ou sei lá, do iOS. Se ele for, cara, ele vai simplesmente detonar a placa do seu cliente e não vai conseguir resolver, porque ele não tem ainda a experiência para resolver tais reparos, né? Ou seja, o técnico ele tem que ser objetivo e ele tem que ter ferramentas que auxiliem essa objetividade, porque existe um conjunto entre conhecimento técnico e equipamento técnico para fazer o reparo. E entre esses dois aliados, temos ainda um outro aliado, que é justamente a forma que você pensa e elabora, né, a sua análise. Ou seja,
eu costumo dizer que a maior ferramenta nossa na bancada é a sua mente. Não pelo conhecimento que você tem sobre o circuito e tal, né? Conhecimento eletrônico, conhecimento poético e teórico sobre o assunto. Não. É justamente por conta de como você vai, né, interpretar aquela falha de forma lógica e chegar ao processo de análise. O que é que James está querendo dizer com isso? Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Ó. Não adianta eu entender o funcionamento, por exemplo, de uma inicialização de um aparelho Android se eu não consigo interpretar a falha. Então, além de eu aprender o processo de inicialização, eu preciso também, né, ter ideias, né, para conseguir interpretar a falha que temos ali. Ok? Por exemplo, eu estava com o Redmi Note 10, se não me falha a memória. Esse aparelho, galera, ele estava praticamente ligando sozinho, certo? Ele ligava, reiniciava, sozinho. Você plugava a bateria, ele ligava. E aí, o que é que acontece? Logicamente que a gente pensa em quem? Power. Botão power. Conectei a bateria ali, né? O aparelho ligou sozinho. Então, o power, né? Ele está acionando. Temos algum curto aqui. Só que eu fui lá no botão power e não tínhamos curto no power. Aonde vai, por exemplo, vamos lá, para vocês entenderem aí como é que eu penso, certo? Vamos lá. O aparelho, quando botava a bateria, o aparelho ligava sozinho. Quando a gente tem um aparelho que se comporta desse jeito, a gente parar para analisar a falha, interpretar. Se eu botei uma bateria aqui, ligou sozinho, eu tenho uma falha por power. Né? Botão power ali, tá com alguma coisa. Fui lá e não tinha curto no power. Poxa, como é que é isso? O aparelho ligando, se o power tá tudo ok aqui, o que está acontecendo? E o que é que tínhamos? Vamos lá. IFPMIC. Tá lá o IFPMIC 8. Fugiu agora na memória. Tá até aqui, eu acho que é esse aqui. Mas enfim, 8150, algo assim. Fui lá, tirei o IFPMIC da placa, né? Coloquei um outro IFPMIC e permaneceu o problema. E eu disse, agora deu. Se eu tenho IFPMIC, que não está com problema, e se eu tenho power, que não está com problema, porque qual é a lógica? Medir o power não está em curto, e IFPMIC está acionando o aparelho sozinho, certo? Ou Power Manager, seja qual for o componente que o power esteja, né, a malha de power on esteja ligado justamente ao componente. Então, se power não tem curto, né, IFPMIC deve estar acionando esse aparelho aqui para que ele ligue, porque power on está conectado ao IFPMIC. O que é que eu fiz? Troquei o IFPMIC baseado no conhecimento técnico, né, do circuito do aparelho. Fui lá, troquei o IFPMIC e o que é que acontece, pessoal? Aparelho ligando novamente. Aí é onde o técnico ele deve parar para analisar o comportamento e quem agora pode estar causando isso. CPU? Não. Alguém está acordando CPU. Quem é? Quem é que está acordando CPU aqui quando eu conecto a bateria? Se o power não tem curto, se IFPMIC não tem curto. Quem era? O CI de carregamento wireless, né? Ou seja, carregamento sem fio. Isso, galera. Esse circuito integrado estava acordando o aparelho quando se conectava uma bateria. Vai saber o porquê que ele estava fazendo isso. Mas ele tem linhas conectadas à CPU e tem linhas conectadas ao Power Manager. Então ele estava, né, passando uma habilitação, informando uma possível carga, como se ele estivesse encontrando alguma carga ali entrando dentro dele, né? E com isso o aparelho entrava, né, logo ali na tela do Redmi. E o que aconteceu? Ele acionava o Power Manager. Se você pegar um aparelho que está desligado e descarregado, e se você pegar ele, colocar ele num carregador sem fio, o aparelho vai, acordar, e se ele ligar pela malha VBus, ele vai acordar, certo?
Então, ó, como é que eu analisei isso? Como é que eu cheguei ao ponto disso, né? Por quê? Quando pegamos o cabo USB e conectamos a um conector tipo C, né, do aparelho, o aparelho está lá descarregado ou está desligado. Você conecta um cabo ali, vai começar-se um protocolo de carga, certo? E aí o que acontece com esse protocolo de carga? O aparelho liga apenas pelo USB. Alguns aparelhos, certo? Alguns aparelhos, por exemplo, os aparelhos iPhones, né, da linha Apple. Você pega qualquer iPhone, conectar ali o cabo USB, ele vai ligar. Alguns Xiaomi, na grande maioria, também liga, certo? Você conecta e ele, pum, já faz, né, a ligação. Ele liga ali por você colocar um cabo, certo? Muitas vezes o aparelho está acionando sozinho, não é por conta de curto na malha do power. Às vezes é pelo CI, né, responsável pelo chaveamento. Então ele está com algum problema, ele vai acordar o aparelho. Quando não é ele, quem pode ser? Se o aparelho tem carregamento sem fio, esse componente também pode estar maluco na placa e acionando o Power Manager. Pronto, pessoal. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, né? Ó, que para que possamos ser rápidos na análise, né? A gente tem que estudar bastante o circuito da placa, certo? Estudem muito os circuitos das placas, como funcionam. Porque até mesmo se vocês pegarem uma placa que não tem esquema elétrico, só por conhecer o circuito, como é que ele funciona, você já tem uma ideia do que pode fazer do que vai fazer o conjunto de componentes que podem fazer aquele circuito funcionar.